Vamos aprender juntos. Continuamos no nosso estudo das 7 cartas às 7 igrejas constantes do livro do Apocalipse. E neste momento começamos o nosso estudo, a carta à igreja em Filadélfia. Recapitulando brevemente, lembramos que estamos estudando as 7 cartas do Apocalipse às 7 igrejas. Vimos que as 3 primeiras mostram a igreja histórica e estamos vendo as 4 últimas que formam a igreja contemporânea, ou seja, os sistemas mostrados nessas cartas estão conosco até hoje e vão até o final da tribulação. Estamos vendo e não podemos nos esquecer que todas as 7 cartas mostram todos os tipos de salvos da igreja de Jesus. Mostram também todos os tipos de problemas que podem haver na igreja. Mostram todos os tipos de igrejas locais existentes e mostram toda a vontade de Deus para a sua igreja. As 7 cartas também formam uma profecia completa de como a igreja se desenvolveria ao longo do tempo, de Pentecostes até o arrebatamento. Neste último aspecto é que as 3 primeiras cartas mostram a igreja histórica. Nessas cartas, nos elogios, nas repreensões, vemos o plano que Deus tem para a igreja. Vemos também, queridos, como o paganismo, como o humanismo foram se infiltrando na doutrina da igreja, a qual foi tomando uma forma ao longo da história que lamentavelmente não é a forma que Deus projetou. O que vemos e chamamos de cristianismo hoje não é de forma nenhuma o plano de Deus. A forma externa que a igreja tomou diante do mundo não traduz o plano original de Deus. Entretanto, sabemos que tudo está no controle de Deus, então Deus permite que estas coisas aconteçam. Mas é importante que estudemos e que possamos entender exatamente todo este contexto para nos posicionarmos correta e adequadamente dentro do plano de Deus. Vemos em cada carta promessa aos vencedores, mostrando que em todos os períodos da igreja haveriam vencedores, haveriam salvos. Em cada fase haveria um grupo que ignoraria tudo que vem do homem e do diabo e ficaria firme para a vontade de Deus revelada para a sua época. Esse grupo fiel permaneceria firme, olhando para o autor e consumador da fé, até mesmo à custa da própria vida. É isso que falta hoje na igreja de Jesus Cristo, esse olhar firme para Jesus e não para o homem, e nem para si mesmo, e nem para as circunstâncias. Nesta ótica que estamos utilizando, sabemos que existem outras óticas que analisam o livro do Apocalipse, mas nós, salientamos, estamos usando esta ótica. Nesta ótica, então, que estamos utilizando, Tiatira e Sardes retratam, respectivamente, o catolicismo romano e o protestantismo. Ou seja, Tiatira representa o catolicismo romano e Sardes representa o protestantismo. Sistemas esses que estão vivos até hoje e que formam a principal divisão do chamado cristianismo. E todos os demais ramos oficiais do cristianismo saíram desses 2 sistemas. Dentro dessas igrejas, vemos vencedores, apesar da entrada do paganismo e do humanismo, corrompendo a verdadeira doutrina da igreja. Fica claro, estudando todas as cartas, que o tempo todo, paralelamente a uma falsa igreja, preste atenção, fica claro, estudando todas as cartas, o quê? Que o tempo todo, paralelamente a uma falsa igreja,
existe a verdadeira igreja que forma os grupos dos vencedores. Pessoas que o mundo não conhece ou que poucas pessoas conhecem. Vamos estudar então, amados, agora as duas últimas cartas, as quais relatam a igreja verdadeira e a igreja falsa dos últimos tempos. De um lado, a falsa igreja, caminhando para formar a união e a religião do início da tribulação. Entendeu? De um lado, eu vou repetir, a falsa igreja, caminhando para formar a união, buscando se unir para ser a religião do início da tribulação. E de outro lado, a verdadeira igreja, caminhando também, mas para o arrebatamento. Entendo eu, com respeito a outras opiniões, arrebatamento esse, no meu entendimento, que será antes da tribulação. Tem opiniões contrárias, defendo esta opinião. A igreja do Senhor, os salvos, os remidos, não há razão de aqui permanecerem durante a tribulação. A minha posição é pré-tribulacional. Amém? Amém. Então, nós vemos que esta verdadeira igreja que caminha para o arrebatamento, que é Filadélfia, é a igreja do arrebatamento. A carta à igreja em Filadélfia retrata o verdadeiro cristão. De todas as cartas, esta me parece a mais em harmonia com o Senhor, que é o estilo de igreja, o estilo de cristão, aqui relatado na carta à igreja em Filadélfia. Então, vamos estudá-la? Você está curioso? Vamos aprender juntos. Carta à igreja em Filadélfia. Apocalipse, capítulo 3, versos do 7 ao 13. Repetindo, abra sua Bíblia, me acompanhe. É importante que o amado irmão, a amada irmã, me acompanhe na Bíblia. Abra a Bíblia em Apocalipse, no capítulo 3, vamos ler os versos de 7 ao 13, toda a carta à igreja em Filadélfia. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Oh, glória a Deus! Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Vem sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que carta linda! Esta é a mais linda das 7 cartas. Não há uma repreensão. Não é verdade? Você percebeu? Filadélfia significa a junção de duas palavras, Filos e Adelphos. Filos quer dizer amor, e Adelphos
quer dizer irmão, juntando amor dos irmãos. Lindo, não é? Filadélfia quer dizer amor dos irmãos. É a igreja que se chama amor dos irmãos. Vimos uma igreja antes chamada desejada. Outra foi chamada de mirra, amarga, por causa da tribulação, da perseguição que passaria. Vimos depois uma igreja chamada de casamento, torre. Vimos depois outra igreja chamada sacrifícios intermináveis, uma igreja chamada o que sobrou, que foi Sardes, e agora vemos uma igreja chamada amor dos irmãos. Muitos concordam que essa igreja descreve a época que se iniciou em 1750 e que irá até o arrebatamento. Eu insisto, irmãos, existem outras interpretações. Neste estudo, nós estamos seguindo esta linha. Amém? Amém. Em 1750, explodiu novamente no mundo a obra missionária, que estava estagnada desde o século III. Começou em 1750 o que se chama na história da igreja o moderno movimento missionário. Moderno, pois toda a obra de Deus é baseada em missões. E começou com o próprio Deus, sendo ele o primeiro missionário quando foi buscar Adão e Eva escondidos atrás das árvores no jardim do Éden. Eles já estavam perdidos ali e Deus foi resgatá-los. Primeiro missionário. O exemplo de missionário é o nosso Deus. Quando o movimento missionário então explodiu em 1750, William Carey chegou em sua igreja e leu sobre a grande comissão, concluindo: temos que alcançar os pagãos. Sabem qual foi a resposta da igreja? O dia que Deus quiser salvar os pagãos, Ele salva sem precisar de nós. Essa igreja morta, da época de Sardes, colocou Deus em uma caixinha também. Porém, quando o Espírito de Deus toma uma pessoa, é o que lemos: o que Deus abre, ninguém fecha. William Carey, então, aceso pelo fogo do Espírito, esse homem rejeitado pela sua igreja, colocado de lado como se tivesse falado uma heresia, escreve um livreto. Seus amigos mais chegados leram e concordaram com a grande comissão. Fizeram uma pequena missão e foram para a Índia. Quando lá na Índia, evangelizando, aquele livreto acendeu o coração de muitos homens de todos os países de língua inglesa e começaram então a ser informadas uma missão após outra. Em seguida, foram enviados missionários para o mundo inteiro. E quando esse movimento começou a esfriar, Deus levanta outro homem, Hudson Taylor. Hoje nós dizemos o grande William Carey, o grande Hudson Taylor, o grande etc. Grandes para nós hoje, que temos a história deles nos livros. Mas naquela época, pensa comigo, eles eram as pessoas mais insignificantes, pessoas que o povo olhava e dava risada deles. Eles eram considerados, irmãos, visionários, loucos, pobres coitados. E eles achavam que iam morrer em suas missões. A obra de Deus se faz assim, na fraqueza, pois a força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Era uma vida difícil, pagava-se um custo alto para fazer missões. Mas nós precisamos trazer a vida desses missionários para dentro da igreja de hoje, para não nos conformarmos com essa vida boa e mansa que temos, porque vida mansa é lá no céu, aqui não tem descanso não. Nós temos que descansar somente no Senhor, porém vida mansa não.
Muitas vidas precisam ser salvas e depende de nós. Quem irá lhes pregar o Evangelho? Missões, essa é a visão. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Querido, você não precisa ir para a África, para a Índia, para o Afeganistão. Você é missionário com seu vizinho de lado. Você é missionário em seu trabalho. Você é missionário na escola onde você estuda. Somos missionários sempre que somos enviados. Somos embaixadores de Cristo na terra, enviados com autoridade, no nome de Jesus, com o poder do Espírito Santo. Estamos falando de missões, porque muitos dizem que o período de Filadélfia começou quando a igreja começou a se movimentar e voltar à verdade de levar o Evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão. Outro homem que teve importância muito grande foi Cameron Townsend. Em 1934, ele foi para Guatemala em missão e lá aprendeu o espanhol, achando que isso iria evangelizar a Guatemala inteira. De repente, descobriu que mais da metade da população da Guatemala não falava o espanhol, e sim línguas indígenas. E aí? Ele tinha aprendido espanhol, pensando que ia evangelizar todo o país, e descobre que a metade da população não falava o espanhol, falava línguas indígenas. E aquilo começou a queimar em seu coração. E quando um indígena lhe fez uma pergunta, foi um grande empurrão. O índio perguntou para ele: se teu Deus é tão esperto, por que ele não fala a nossa língua? Então, Townsend fundou o Instituto Wycliffe e começou a preocupação com o que se chama hoje de povos ocultos. Ele calculou que existiam pelo menos 500 povos desse tipo, e são povos esquecidos, que estão dentro dos países, possuem línguas diferentes do país em que vivem. Foram feitas outras pesquisas no mundo e achou-se 1000 grupos desse tipo. Depois, outra pesquisa, totalizando-se 2000. E hoje, queridos, sabe-se que há mais de 16.000 grupos no mundo inteiro. O Instituto Wycliffe tem traduzido a Bíblia para essas línguas. A Bíblia, para muitas tribos indígenas do Brasil, veio da missão de Townsend. Essa é a Igreja Filadélfia. O amor dos irmãos. Pensam em si, mas pensam nos outros. O espírito missionário. Muitos vão em missões e ficam por longos períodos nos locais. Lembrem-se, não temos vida própria. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus e pertencemos a Jesus. A carta à igreja em Filadélfia descreve a igreja que será arrebatada, a igreja universal, a igreja toda, desde Pentecostes. Porém, descreve especificamente a igreja que estará fisicamente viva no dia do arrebatamento. Apocalipse capítulo 3, verso 7. Vamos agora analisar versículo por versículo. Vamos aprender juntos? Vamos lá, Apocalipse 3, verso 7. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Esse versículo, ele acende o coração da gente, não é? É lindo. E ele diz, essas coisas diz o santo, o verdadeiro. Desde que não há repreensões para esta igreja, a apresentação de Jesus, nestes termos de
santo e verdadeiro, santidade e verdade, indicam o caminho para esta igreja que vive nos últimos tempos. São tempos de grande impureza e mentiras, mas para esta igreja, Jesus, na forma de se apresentar, com santidade e verdade, nos mostra o que ele espera desta igreja chamada Filadélfia. 2 Timóteo capítulo 3, versos de 1 a 5, para ilustrá-los, nos diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. É a palavra de ordem desde o Antigo Testamento. Que é que diz? Sede santos, porque eu sou santo. Este é o caminho. Irmãos, Deus vem buscar, através de Jesus, um povo, uma igreja obediente, em pureza, em santidade e em verdade. Sem santidade, ninguém verá a face de Deus. A igreja de hoje tem suas dificuldades porque insiste em querer agradar ao mundo. E para não desagradar ao mundo, desagrada a Deus, porque ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Se agrada ao mundo, não se consegue viver em busca de santidade. Irmãos, com todo carinho, a santidade começa com o que a pessoa é e se manifesta no que ela faz. Santidade é característica da família de Deus. Por isso devemos nos importar muito com a verdadeira santidade de vida. Apocalipse, capítulo 3, versos 7, que estamos estudando, diz: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Chave de Davi? O que será que significa chave de Davi? Nós vamos buscar na Bíblia a interpretação para a própria Bíblia. Inicialmente, eu lhe digo que chave de Davi aqui significa autoridade, poder. Quem tem a chave é quem consegue abrir. Ele diz que tem a chave de Davi. A certeza de que Cristo controla tudo no mundo em que a autoridade vai se dissolvendo a cada dia. A chave também fala do reino que Jesus irá implantar aqui na terra conosco. No verso 8 diz: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Uma porta aberta. Deus abriu esta porta para a evangelização. Filadélfia é a igreja que prega a palavra, que resgata as almas perdidas, que vai em busca dos perdidos, levando a palavra verdadeira e oferecendo a chave do reino dos céus. Uma porta aberta. É a porta escancarada para a evangelização. Por isso o evangelho está sendo pregado mesmo onde aparentemente é impossível. E Jesus é quem abre
e ninguém fecha. Aleluia! 1 Coríntios, capítulo 16, versos de 8 a 9. O apóstolo Paulo, divulgando as boas novas através de suas viagens missionárias, cita, preste atenção: ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Aleluia! E há muitos adversários. Está vendo aqui Paulo já citando a porta que se abriu? Para quê? Paulo era missionário. Paulo estava fazendo missões. E ele diz: ficarei aqui em Éfeso, porque uma porta muito grande se me abriu. Para quê? Para eu pregar o evangelho. A oportunidade para o trabalho me abriu. E há muitos adversários. É claro que muitos adversários irão se levantar toda vez que alguém estiver pregando a palavra de Deus, que alguém estiver arrancando uma alma das trevas e trazendo esta alma para a luz. Muitos vão se levantar, mas porta que Jesus abre, não tem quem feche. Aleluia! Paulo iria ficar em Éfeso. Uma porta tinha sido aberta. Amados, a igreja cresce mais nos países onde o evangelho é proibido. Sabem por quê? Porque quando Jesus abre uma porta, ninguém fecha, apesar das perseguições, apesar das proibições, apesar dos adversários. E ele diz também aqui, que tens pouca força. Não é o poder, não é a riqueza, não são as propriedades, não é a conta bancária que faz a força da verdadeira igreja. A força de Filadélfia, pasmem, está na fraqueza, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia! A carta a Filadélfia é muito parecida com a carta a Esmirna, em Apocalipse capítulo 2, verso 9. Ela usa a mesma expressão. Quando a igreja verdadeira está trabalhando, Satanás se levanta, mas a força de Filadélfia está no Senhor. Aleluia! Aleluia! E ele continua: guardaste a minha palavra. Tão importante para nós hoje, que vemos tanta gente apostatando da fé. Ele diz para Filadélfia, para os membros da igreja em Filadélfia: guardaste a minha palavra. Amados, ao longo da história da igreja, muitas coisas aconteceram. Satanás corrompeu o ensino da palavra de Deus, não é verdade? Corrompeu. Nós já estudamos isso e vimos como Satanás meteu o seu dedo sujo e corrompeu a palavra de Deus, primeiro fazendo com que a Bíblia fosse escondida e depois com tanta heresia infiltrada e empurrada goela abaixo do povo, que sedento por Deus procurava a religião, a única religião existente. Muitas coisas aconteceram. Aqueles que são mal intencionados diminuem a palavra, cortam coisas da palavra de Deus, usam versículos pela metade, usam versículos extraídos de seu contexto para justificar suas heresias, enganam o povo. Mas enganam um povo que não conhece a palavra. O povo da igreja em Filadélfia guardou a palavra de Deus. Guardaste a minha palavra. O catolicismo romano adicionou a tradição. É mentira? Não, é verdade. Eles adicionaram a tradição e o ensino de homens à palavra de Deus. Irmãos, o maior absurdo é equiparar a tradição à palavra de Deus. Não está na Bíblia. Os homens criaram.
passam a adotar, tradicionalmente, adotam doutrinas de homens. Por que então, tradicionalmente, estas doutrinas são adotadas? Então tem que dar um jeito, que foi o que deram, de tornar a tradição no mesmo nível, no mesmo patamar da palavra de Deus. Você quer ver heresia maior do que essa? Quer ver absurdo maior do que esse, irmãos? Mas, por sua vez, o protestantismo negligenciou a palavra. O mundo rejeita a palavra. Mas essa igreja, Filadélfia, ama, lê, medita, guarda, obedece a palavra. Isso é guardar a palavra. Não é decorar a Bíblia, irmão. É amar e saber que a palavra de Deus é o principal da sua vida, é o leme, é a bússola da sua vida. Essa igreja deseja a palavra genuína, a palavra verdadeira, a palavra sem tempero de homem, porque Deus já adicionou todo o tempero que a palavra necessitava ter para significar a nossa porta aberta para o caminho da salvação e da vida eterna. Essa igreja deseja a palavra. Isso é guardar a palavra, o nome e a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Vamos adiante? Apocalipse 3, verso 9. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Novamente aqui no nosso estudo nós vemos a expressão sinagoga de Satanás. Está lembrado? Nós já vimos. Chegamos neste verso aqui em que nós vimos essa mesma expressão na carta a Esmirna, sinagoga de Satanás. Em Esmirna, os que perseguiam a verdadeira igreja, presta atenção, eram pagãos e judeus. Amém? Amém. Os judeus foram os primeiros a perseguirem a verdadeira igreja de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, mostra a morte de Estevão e temos a comprovação dessa afirmação. A Bíblia usa essa expressão, sinagoga de Satanás, a todo o sistema que persegue a verdadeira igreja. Quando Jesus voltar, esses sistemas serão expostos, julgados e a igreja será glorificada. E Jesus complementa dizendo: e conhecer que eu te amei. Cristo está falando, sabe para quem? Para sua esposa, para a igreja, para sua esposa amada, para sua igreja amada, a que está no coração de Cristo. A igreja será glorificada na volta de Jesus, à vista de todos os seus opositores. Jesus casou-se com a igreja porque a amou. E no verso 10, ele diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Queridos, aqui neste versículo, ele diz: também eu te guardarei da hora da provação que há de vir. Te guardarei da hora da provação é o que? A hora da provação, a grande tribulação. Ele está dizendo para essa igreja aqui que guardará ela da hora da provação, ou seja, ele vai impedir que ela passe pela hora da provação. Por isso, o meu entendimento particular é que a verdadeira igreja de Cristo será arrebatada antes da tribulação. Tem muitas pessoas, muitos teólogos que defendem que será durante a tribulação, e tem alguns outros que acham que será pós-tribulação o arrebatamento. Mas aqui parece que
deixa bastante claro, né, que o arrebatamento será antes da provação, da tribulação. Ele diz: também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Sobre o mundo inteiro é a grande tribulação. Ele está dizendo que vai guardar essa igreja, vai evitar que ela passe pela tribulação. Senão, sinceramente, eu não vejo sentido, né? Eu entendo assim, mas respeito opiniões contrárias. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança. Que bonito aqui, perseverança. Perseverar na sã doutrina hoje é muito difícil, pois a cada dia surgem novas doutrinas que contrariam a sã doutrina. Pois se você não for um firme meditador da palavra, meu irmão, você será enrolado. Filadélfia é uma igreja que guarda, que olha, que observa somente a palavra de Deus. Ele diz: também eu te guardarei da hora da provação, para pôr à prova os que habitam sobre a terra, ou para experimentar os que habitam sobre a terra, conforme outras versões. A frase te guardarei da hora da provação, que já analisamos uma parte, mas ela aqui significa para fora de, olhando no original grego, significa para fora de. Jesus aqui não está dizendo que vai guardar a igreja na hora, mas sim que vai guardar a igreja da hora, para fora daquela hora. Guardar a igreja para fora da terra, vai tirar da terra antes da provação. Os que habitam sobre a terra aqui estão em contraste com esses que perseveram na palavra, os quais não habitam na terra. Habitar aqui, queridos, significa ter raízes, ou seja, os que habitam sobre a terra são os que têm raízes, os que criam raízes na terra, os que criam raízes no mundo. Aqui, importante a sua atenção. Os crentes de Filadélfia têm raízes fincadas onde? No reino espiritual ou no mundo? As raízes estão no reino espiritual, não estão no mundo. O livro do Apocalipse usa várias vezes essa expressão, os que habitam sobre a terra, mas sempre se referindo, nesse caso, os que habitam sobre a terra, são aqueles que têm as raízes fincadas na terra, no mundo, os incrédulos. Vamos ver alguns exemplos no Apocalipse, vamos sair desse texto agora, mas continuamos no livro de Apocalipse, só para a gente ver, ilustrar melhor e aprender mais um pouco uns com os outros, né? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13, vamos ler os versos 7 a 8, preste bem atenção aqui, você vê que legal a gente estudar a palavra de Deus, como Deus vai revelando, né? Vai abrindo o nosso entendimento, aleluia! Olha, no Apocalipse 13, versos do 7 ao 8, referindo-se aos adoradores da besta que subiu do mar. Você já deve ter lido essa passagem. Diz assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E agora aqui presta atenção. E adorá-la-ão, a besta, né? Todos os que habitam sobre a terra. Olha aqui a expressão: habitam sobre a terra. Quem é que vai adorar a besta? Todos os que habitam sobre a terra. Você já aprendeu, já sabe que os que habitam sobre a terra não somos nós. Vamos nos incluir, em nome de Jesus, aqui na igreja de Filadélfia, a igreja que vai ser arrebatada antes desse negócio aqui da besta sair do mar. E eles vão adorar a besta aqueles que ficarem aqui na tribulação, mas o povo santo subirá, aleluia. Ele diz: aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, os que habitam sobre a terra, ou seja, os que têm as raízes fincadas no mundo, esses têm os nomes que não foram escritos no livro da vida. Por isso que eles vão ficar na tribulação e vão adorar a besta. Vamos ver outro exemplo? E ainda no livro de Apocalipse, um pouco mais adiante, no capítulo 17,
Vamos ler o verso 8. A explicação, ele diz: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E ele diz, presta atenção aqui, ó, que legal. E aqueles que habitam sobre a terra, de novo aqui a mesma expressão, percebeu? E aqueles que habitam sobre a terra, ele diz, de novo ele repete aqui, ó, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui fica essa provinha para você. Nós vamos, na sequência de outros estudos, nós estamos trazendo um estudo também sobre esta besta. Nós vamos seguir fazendo estudos aqui, porque a repercussão está sendo muito grande, e nós estamos notando, para a glória de Deus, um interesse muito grande dos irmãos, e nós não vamos parar só nas 7 cartas, não, em nome de Jesus. Nós vamos continuar. Então, eu não vou comentar muito sobre a besta aqui, porque nós vamos tratar desse assunto mais detalhadamente nos próximos estudos, que em nome de Jesus vamos trazer. Queria apenas comentar essa questão dos que habitam sobre a terra. Então, os que habitam sobre a terra são os incrédulos. Ficou claro, né? São os não salvos. Porque a igreja, queridos, a igreja do Senhor Jesus, ela é forasteira e peregrina na terra, não é o nosso lugar. Nós não temos raízes fincadas no mundo. Sua pátria está nos céus. A tribulação tirará dos incrédulos qualquer possibilidade de fingirem ser o que não são. Na tribulação é que vai se ver realmente quem é quem. Vamos adiante, Apocalipse 7, verso 11. Jesus diz: venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, observe, preste muita atenção, analise as outras cartas e compare, e veja que somente para esta igreja, Jesus fala assim: venho sem demora. Sabem por quê? Pois essa igreja é verdadeiramente a que está esperando o Senhor. Como? Em santidade, em verdade, guardando a palavra de Deus, não se misturando com o mundo, não se contaminando com o mundo. Irmãos, sem santidade ninguém verá a face do Senhor. Por isso ele diz para essa igreja: venho sem demora. E ele diz também: para que ninguém tome a tua coroa. Aqui vamos estudar mais detalhadamente, para a gente fixar melhor alguns conceitos. Para que ninguém tome a tua coroa, aqui ele está falando da perda de galardão e não de salvação. Amém? Amém. Espero que seja amém. Que você tenha o entendimento que ninguém perde a salvação. Para os verdadeiramente nascidos de novo, não perde a salvação. Mas temos, além da salvação garantida, nós temos o galardão. E ele diz: para que ninguém tome a tua coroa, ou seja, para que ninguém tome o teu galardão que está guardado para ti, além da salvação. Vamos entender melhor um pouquinho. A Bíblia se explica pela própria Bíblia, então vamos ler o texto de 2 João, capítulo 8, verso 1. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Aqui ficou claro, né? 2 João 8, verso 1, arrematou, explicou bem direitinho a diferença aqui da salvação para o galardão. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Coroas são galardões, e coroa você pode perder. Salvação você não pode perder, pois nascemos de novo de 2 sementes eternas. Nascemos da palavra de Deus e do Espírito Santo. Jesus fez conosco uma aliança de sangue. Nascemos de Deus,
E salvação não se perde. Aqui está escrito: para que ninguém tome a tua coroa, o teu galardão, que é o que ele está querendo dizer aqui. Somos convidados por Deus a receber galardões. Se pudéssemos perder a salvação, pensa comigo, não seria necessário haver disciplina. Aos Coríntios, capítulo 11, versos 31 e 32, explica: porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Como é claro aqui. Por isso o Senhor nos disciplina, para que nós possamos nos corrigir, para que não venhamos a ser, como diz aqui na palavra, condenados com o mundo. Porque se não fôssemos disciplinados e se não nos corrigíssemos, irmãos, nós ficaríamos com as nossas raízes fincadas no mundo e permaneceríamos e seríamos condenados juntamente com o mundo. Como é gostoso estudar e entender a palavra de Deus. Eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, eu estou amando este estudo. Veja, há disciplina e mesmo assim existe galardão. O pecado, qualquer que seja, não é maior que o sangue da aliança. Alguém que nasce de novo tem um novo espírito, e espírito não peca. Se o espírito do homem pecasse, então sim se perderia a salvação. Quem peca é a nossa alma. Aqui o texto fala de galardão. Eu não estou citando uma doutrina, mas sim afirmando o que creio firmemente. A obra de Deus não pode parar. Caso eu não fizer algo, outro fará e ganhará a minha coroa. Entendeu agora? Se ainda tinha alguma dúvida, eu posso não fazer a obra, não perco a minha salvação, mas outro vem, faz, e aí ele recebe a coroa que seria para mim, vai para o outro. Na parábola dos talentos, nós vemos em Lucas capítulo 19, verso 22, respondeu-lhe: servo mau. Ouça bem, duas palavras aqui, servo mau. Mau é um adjetivo. Mau poderia ser bom. Ele está qualificando o servo, servo mau. Mas ele não deixa de ser servo. Mas ele é mau, mas é servo ao mesmo tempo. Servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou o homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Eu queria destacar aqui, já despertar sua atenção, exatamente para essa expressão servo mau. Porque mesmo que não trabalhou o talento, ele foi chamado também de servo. Ele não foi excluído. Ele foi considerado mau. Não trabalhou o talento que o seu senhor havia lhe dado. Mas ele continuou sendo servo. Perdeu o galardão. No nosso caso, não perdemos a salvação, mas perdemos o galardão. Ficou bem claro agora essa questão, eu espero, né? Em nome de Jesus. Há muito ensinamento embutido aqui. Trata-se, como vimos, de galardão e não de salvação. Para Esmirna está prometida uma coroa. Aqui em Filadélfia, veja que a coroa já está entregue. Jesus somente está alertando para que a nossa coroa não seja perdida. No verso 12 de Apocalipse 3, ele conclui: ao vencedor eu o farei coluna no santuário do meu Deus. Que expressão linda! Vencedor, o que chegar lá na reta final, ele vai fazê-lo coluna no santuário de Deus, donde jamais sairá a vida eterna, querido. Jamais sairá a vida eterna. Ele diz: gravarei também sobre ele o nome do meu Deus,
o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Glória a Deus, dá vontade de sair gritando, glória a Deus, aleluia. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá. Coluna, pessoa que pode ter responsabilidade, aquele que sustenta. Coluna é o que sustenta, coluna é o que segura. Se é no templo, é o que vai ser a coluna que vai sustentar, que segura a igreja, é a coluna da igreja. Você é coluna na igreja Filadélfia. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Amados, todos os que nasceram de novo são possessões eternas de Deus. Quando Deus grava o seu nome em nós, nós sim passamos a ser propriedades de Deus. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Você ter o nome de Deus gravado em você, separado. Este aqui é de Deus. Com esse aqui Satanás não pode. Ele já está salvo. Ele não será condenado com o mundo. O nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. Irmãos, entenderam? Aqui está dizendo que também teremos a cidadania eterna. Vamos adiante no Apocalipse, um pouco mais adiante, agora no capítulo 21, versos 9 a 11, para encerrarmos o estudo desta carta e concluirmos o nosso entendimento. Apocalipse 21, versos do 9 a 11. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. João aqui pede para ver a noiva. Quando olha, o que ele vê? Ele vê a nova Jerusalém descendo dos céus. Há uma identidade muito grande da noiva com a cidade, porque é a nossa residência eterna, a nossa futura residência, onde iremos nós, igreja do Senhor, a noiva do Senhor, morar com o nosso noivo na cidade celestial, para todo sempre, aleluia. E ele diz, e também o meu novo nome. Irmãos, quando o noivo casa com a noiva passa a se assinar com o nome do seu esposo, com o nome do seu noivo, e ele está dizendo que vai também nos dar o seu novo nome. Jesus vai nos gravar o seu novo nome, aleluia. Como os nomes de Deus sempre revelam um atributo ou características de sua pessoa, aqui significa que o novo nome descreverá algum aspecto do Senhor Jesus que não seria possível entendermos aqui na terra. Entender mesmo só quando, em nome de Jesus, nós lá chegarmos para as bodas com o Cordeiro. Porque Apocalipse capítulo 3, verso 13, nos diz, e eu encerro o estudo hoje, desejando sinceramente que estas palavras fiquem ecoando na sua mente, guardadas no seu coração. Jesus nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus te abençoe
e a mim também.